Graça e paz. Bom, estou um pouco exausto mesmo. Dei uma paradazinha para pensar um bocadito naquilo que é o Evangelho, que é a Palavra de Deus. E eu gostava de poder falar aqui, nesse momento, a respeito da mortificação como fortaleza para uma libertação eficaz. Bom, mortificação. A palavra mortificação tem o seu significado de forma muito abrangente, mas para a nossa meditação aqui neste momento, eu gostaria de trazer uma delas, que é paralisia parcial. Sim, porque ela encaixa-se naquilo que de fato eu tenho chamado e considerado que todos nós estamos dentro de um processo integral de libertação. Todos nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, estamos dentro deste processo integral de libertação. E esse processo integral de libertação compreende dos aspectos. O primeiro aspecto dele é da nossa humanidade, enquanto humanos que somos, crentes em Cristo, nós estamos deste processo gradual de libertação. Por isso é que nós vamos ver que de quando em vez, volta e meia, vamos cometendo algumas infrações, algumas irregularidades, pecado, e aí o apóstolo São João está a nos dizer: se cometermos pecado, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo, não é? Que Ele por si só intercede por nós, pelas nossas ofensas. Mas reparem que aqui há um ATT, que o pecado que Jesus intercede por nós não é o pecado cometido de forma liberal ou de forma consciente, ou aquilo que você planifica, comete e depois vai orar para que Deus lhe perdoe. Não, porque o pecado consciente, o pecado feito de forma propositada, de forma esquematizada, este pecado não tem perdão. Ora bem, então, o outro aspecto, da libertação é o aspecto espiritual, de possessão demoníaca. Aquele aspecto que muitas das vezes nós nos encontramos sobre rituais familiares, sobre praga, sobre alianças que firmamos, às vezes, por conta de relações sexuais com pessoas comprometidas com o reino das trevas, e outros porque herdam de geração em geração, e então tem havido uma grande confusão no meio de tudo isto. Eu gostava de poder clarificar alguma coisa. Ok. Eu dizia atrás que a mortificação, ela é a fortaleza da libertação eficaz. Como assim a mortificação? Repara que é que Jesus está nos dizendo, mesmo na lei de Moisés. Ele diz que amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua energia, com todo o teu entendimento. Dentro desta verdade, desta palavra, nós começamos a entender que Deus requer de nós um entendimento. Entendimento do quê? Do que Ele quer de nós. Do entendimento de quê? Do que Ele procura em nós. Deus, ao longo dos tempos, Ele manteve oculto o seu real desejo para com a humanidade. Nós vamos entender que Ele nos predestinou para sermos santos, em toda a nossa maneira de viver. Aos Efésios, no capítulo 2, Ele está a dizer que nós somos criação de Deus, somos feituras de Deus, criados em Cristo, para toda a boa obra que Ele tem nos preparado para andarmos nela. Então, quer dizer que Deus sempre teve um plano, de que nós possamos viver em conformidade à natureza dele, de Deus Pai. É curioso que hoje vivemos nos debatendo com situações que eu hoje considero falta de sabedoria, ou melhor dizer, falta de conhecimento das Escrituras.
falta de conhecimento das Escrituras, porque até hoje o Evangelho não tem sido ensinado como deve ser. Outro sim, não teríamos vivendo esta realidade triste, decadente, de pessoas que estão presas por possessões demoníacas e nunca conseguem ser libertas dos demônios. E parece que é um vai e vem, né? Demônio sai, demônio vem, demônio sai, demônio vem. Por quê? Porque os demônios não são expulsos definitivamente pela oração. Não. Os demônios, eles são vedados o seu retorno à vida da pessoa quando esta pessoa ela tem o entendimento do Evangelho, ela tem o conhecimento do Evangelho. Porque os demônios, quando saem, volta e meia vão voltar. Jesus disse isso, né? Que eles vão, depois vão voltar e vão trazer 7 piores do que ele, para tomar, né, a sua residência de volta. Agora, como eles não poderão tomar a residência de volta? Se esta pessoa, a quem foi tirada demônios, for instruída no conhecimento da palavra. Se esta pessoa, a quem foi expulsa a legião, os demônios de feitiçaria, a praga, for doutrinada no Evangelho. Porque o Evangelho é o único garante de libertação. Aliás, o Evangelho é que liberta, não propriamente a oração. Por isso é que nós vamos começar a ver aqui que a Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo aos Romanos, que nós devemos mortificar os nossos membros. Mortificar. A mortificação, ela deriva de um conhecimento pleno do Evangelho de Cristo. Quando você conhece a Cristo, você o ama. Quando você conhece a Cristo, você depende inteiramente do Evangelho. E é esse Evangelho, como poder de Deus, que nos liberta. Nos liberta. Né? Paulo está a dizer aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu creio no Evangelho, esse crer não é um crer de aceitação simplesmente, mas é um crer de execução, porque o Evangelho não é só ouvir, o Evangelho é prática, porque Jesus mesmo disse que aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante àquele que edificou uma casa sobre a rocha. Aqui vimos então que quem pratica o Evangelho automaticamente se torna uma fortaleza contra os demônios invasores, contra todo tipo de espírito. Hoje, as pessoas têm tantos demônios, os demônios não saem, as doenças não saem, só vão e vêm, porque as pessoas não estão libertas. Isto digo, elas não mortificam seus membros para o pecado. Enquanto a pessoa não mortificar seus membros, não haverá libertação. Jamais. E a libertação é fruto do conhecimento da palavra de Deus. A libertação é fruto de uma vida de prática em realidade efetiva do Evangelho de Cristo. Oração, não é a essência da libertação. A oração é o complemento. Repara o que a Bíblia está a dizer, que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Não está a dizer que a oração justifica, está a dizer que a oração feita por um justo. Você só é justo quando crê no Evangelho, porque somos justificados pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus me catapulta para um nível de justiça, de justeza, por causa da obediência, da vida prática. E esta vida prática, ela é resultante de uma libertação. Olha o que Jesus está a dizer no Evangelho de João, no capítulo 8. Ele está a dizer: se permaneceres na minha palavra, se tornareis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade evangelística é que me liberta, porque o Evangelho é Cristo. Então hoje
lidamos com muita gente cheia de demônios na igreja, não é porque não estamos a orar e estamos mesmo a orar bem. Mas o problema é que a oração não tem uma base sólida, a oração não está cimentada sobre o evangelho prático. Enquanto não houver evangelho prático, não haverá libertação eficaz, porque nós somos libertos pela palavra, pelo evangelho. Até a libertação, ela é resultante de uma vida de prática do evangelho. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Amém.